bora lá terminar, que agora vem o cão chupando manga, gente. E vou precisar que vocês participem dessa aula. Por quê? Porque eu vou precisar que você participe. E eu estava dizendo para vocês, esse conteúdo cai no Enem. E se Deus quiser, e Ele quer, você vai acertar essa questão quando chegar a prova do Enem. Com a graça de Deus. Porque todos os macetes com relação a esse conteúdo eu estou passando para vocês. A outra coisa que eu não falei, preste atenção nas unidades. Professora, as unidades de calorimetria, elas são difíceis. Aí, o que eu faço e eu vou falar para vocês. Tá? Eu vou falar da maneira que eu faço. Exemplo. Tenho lá capacidade térmica. Vou mostrar para vocês o que Sônia faz. Porque, pelo amor dos meus filhinhos, ninguém merece. Dos meus futuros netos, que eu ainda não tenho. Ó. Capacidade. Neto, professora? Vai, claro. Quantidade de calor pela temperatura. Então, capacidade térmica. Quantidade de calor, gente, é dada em calorias. E a temperatura, graus Celsius. Pronto, já tem a unidade. A unidade de quem? De capacidade térmica. Professora, qual é a unidade de calor específico? Deixar assim. Que macete. Ó, isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Quantidade de calor, calorias. Massa, grama. Temperatura, graus Celsius. Olha lá a unidade. Deixando do jeito que você vê nos livros, fica assim. Calorias dividido gramas, graus Celsius. Tá vendo? É assim que eu descubro. Porque, pelo amor dos meus filhinhos, olha isso aqui. Tudo isso aqui é uma unidade de quem? De calor específico, é muita coisa. Então, faça isso, tá? Se você esquecer. E por que eu tô falando isso antes de resolver lá a questão? Porque na questão do Enem, gente, na questão do Enem, o que eles fizeram? Que eu estava observando. Eu adoro analisar as questões do Enem, para eu ver qual é a maneira, o que está sendo alterado de ano para ano, para eu ir mostrando para os meus alunos. O que eu tenho observado nos últimos Enems? Eles estão colocando mais cálculo nas provas, então aprendam bem os cálculos. Cálculo que usa trigonometria tinha. Na matemática não tinha nenhum cálculo trigonométrico. Mas na física tinha. Decomposição vetorial tinha. Não tem aqueles negócios que eu falo? F de X, F de Y, que eu falei milhões de vezes para vocês. Milhões não. Mas ó, dezenas de vezes eu falei para vocês. Isso cai no Enem? Cai. Caiu numa prova, a prova do ano passado do Enem, se você quiser pegar, tem lá uma questão relacionada à decomposição vetorial. E aqui, o que foi a minha surpresa quando eu olhei a prova do Enem? A questão de calorimetria. A minha surpresa, gente, que eles colocavam lá, uma caloria por grama graus Celsius. Ele não falava que era calor específico, então você tinha que saber, através das unidades, o que era aquela coisa que ele estava dizendo ali. Então, você pode também fazer o inverso. Ele te deu um dado, ó. Exemplo. Ele te deu lá 0,4. Exemplo, ele deu lá 0,4 calorias, gramas, graus Celsius. Você não sabe o que é isso na prova do Enem. Então, o que você vai fazer? Calorias. Quantidade de calor. Gramas, massa. Graus Celsius, temperatura. Olha lá, gente. Quem que é isso aqui? Calor específico. Estão vendo? Eu posso fazer o inverso. Eu pego a unidade e olho cada unidade, o que essa unidade é. Calorias, quantidade de calor. Gramas, massa, temperatura ΔT. E aí eu vou identificar que essa unidade aqui de 0,4 calorias por
gramas, graus Celsius é calor específico. Então, pelo amor dos meus filhinhos, não esqueçam disso. Tá? Agora sim, bora para o exercício. Eu vou deixar vocês pensarem e eu faço chamada. Fala assim, um bloco de alumínio. Vou pegar até outra folha. Já foi essa folha. Leandro vai comer, gente. Estou aqui, professora. Leandro vai comer. Ele vai almoçar já. Será que é pintado? É boi no rolete, pode acreditar. É peixe? Olha, se for peixe... É costela assada no chão, professora. É costela assada no chão. É? Não, se for peixe, é porque eu amo peixe. Opa, isso aí é bom, hein? Eu amo peixe. Ó, 5. Um bloco de alumínio de massa. Aí eu colocar alumínio. Outra coisa também, seja organizado. Você ganha tempo. Você perde tempo arrumando, mas você ganha tempo na hora da prova do Enem, tá? Deixa tudo organizado, não faça bagunça, não. Alumínio 250 gramas. Ele fala que esse alumínio, ó, aí coloca lá uma temperatura de 40 graus Celsius. É colocado no interior de um calorímetro. Calorímetro é como se fosse uma vasilha, um recipiente, gente. Nesse recipiente, geralmente eles colocam água nesse recipiente. Então, calorímetro é um recipiente. Troca a palavra calorímetro, que é algo difícil, é igual se eu falar de um autoclave. Você sabe o que é um autoclave? Alguma coisa que um forno que chega a altíssimas temperaturas. Isso que é um autoclave. Então, troca essa palavra calorímetro por um recipiente. Então, tem esse recipiente, e no interior desse recipiente contém, ele vai falar da água. Água. E essa água, ela tem 220 gramas a sua massa. E ele coloca uma temperatura de 90 graus Celsius. Lembrando que essa temperatura que ele coloca junto, que temperatura que é? Que a Sônia falou para você que você não pode esquecer. É qual temperatura? É a temperatura final ou inicial, que está colado com o nome. Quem é essa temperatura? Que está colado. Você está vendo que eu tenho uma substância, agora eu tenho a substância alumínio, eu tenho a substância água. Ou seja, se ele já colocou no mínimo duas substâncias, vai acontecer o equilíbrio térmico aí. Em algum momento vai acontecer o equilíbrio térmico. Então, falou uma única substância, não tem equilíbrio térmico. Agora, se tem duas substâncias, 3 substâncias, vai acontecer o equilíbrio térmico. Então, a temperatura que está junto ali, gente, colado, é a temperatura inicial. Não perca uma questão do Enem por você não conseguir identificar se aquela temperatura é inicial ou final. E faz toda a diferença, tá? Então, essa temperatura aqui, vou colocar em verde aqui no cantinho, é a temperatura inicial. Continuando a conversa. Blá, 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 blá. Ó, a temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio é quem? A temperatura final. A temperatura de equilíbrio, ela é uma temperatura de 82 graus Celsius. Dados os calores específicos, ó, o alumínio, ele dá o calor específico do alumínio. Vou colocar Ca do alumínio, 0,2. Da água, é 1. E você não pode esquecer que é 1. E ele pergunta, olha a pergunta, ele quer saber qual é a capacidade térmica do calorímetro. E aí, como eu resolvo essa questão? Eu já falei para vocês de que forma, o que deve se pensar. Nesse caso, ó, ele está perguntando a capacidade térmica do calorímetro.
Então, eu tenho o calorímetro, eu tenho o alumínio e eu tenho a água. Aí, Sônia, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essas coisas aqui, não tem nada a ver com vocês, não. Isso aqui é o 9º ano, ó. Olha o 9º ano, agora. Bom, né? O nosso era mais difícil, hein? Ai, gente, eu coloquei aqui o papel, cadê? Eu vou tirando, isso que dá a tirar, vai. Aqui, achei. Ó. Vou tirar aqui para poder rasgar. Olha aqui que eu falei para vocês. Uma única substância, você tem que pensar em quê? Que macete, que mala, capacidade térmica. Duas substâncias, você vai colocar a quantidade de calor de A igual a quantidade de calor de B. Essa quantidade de calor, gente, pode ser tanto do calor aqui, ó, o calor sensível, quanto o calor latente. Essa quantidade de calor aqui. Aqui, 3 substâncias. 3 substâncias, você vai somar os calores, e quando você soma, isso vai ser igual a 0. Isso aqui, gente, sabe o que é isso? Isso aqui é um artifício para você resolver exercício. Olha lá, eu vou contar. 1, 2, 3 substâncias. Então, o que eu vou usar? Calor do alumínio, mais calor da água, mais calor do calorímetro, tudo isso igual a 0. Ó. Então, vai ficar a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água mais a quantidade do calor do calorímetro. Tudo isso igual a 0. 3 coisas. Eu vou somar e tudo isso vai dar 0. 2 coisas, uma igual a outra. Uma única coisa, eu vou olhar só para essas fórmulas aqui. É claro que isso aqui, gente, tá vendo que ele vai misturar a capacidade térmica com quem? Com calor específico. Com calor sensível, desculpa. Ele vai misturar a capacidade térmica e calor sensível. Ai. Ó, alumínio. O alumínio, ele saiu de 40 graus. O alumínio saiu de 40 graus e foi para 82 graus, que é a temperatura de equilíbrio. Se é a temperatura de equilíbrio, essa temperatura aqui é a temperatura final. Final para quem? Tanto para o alumínio quanto para a água. Porque os dois misturados irão chegar a 82 graus Celsius. Se eu falo de temperatura para o alumínio, se eu falo de temperatura para a água, qual fórmula que eu vou pensar? Que macete, que mala, capacidade térmica? Que macete, que mala ou capacidade térmica? Esquece essa última aqui. Qual fórmula? 1, 2 ou 3? Ah, 1. A1, gente. Não tem. Em nenhum momento ele falou de mudança de fase. Então, essa fórmula aqui vai ser descartada. Eu vou utilizar nesse problema essa daqui, a número 1, e a número 3. Por que eu vou utilizar a número 3? Para o calorímetro. Porque para o calorímetro, ele pede a capacidade térmica do calorímetro. Tá? Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Então, bora lá. Aqui vai ficar aqui macete. Do alumínio, do alumínio, do alumínio. Da água, também que macete. Da água. Da água. Da água. E para o calorímetro, que ele quer a capacidade térmica? Como é que fica? Como que eu calculo a quantidade de calor? Olha aqui. Vou pegar um outro papelzinho. É a segunda mala aí?
É o terceiro. É esse aqui, ó. Isso aqui é capacidade térmica. Então, eu vou escrever capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para variar a temperatura de um corpo. Esse aqui é o boi. Esse aqui é o bife. Aqui é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo. Aqui é a quantidade de calor necessária para variar 1 grama de massa. Por isso que aparece massa. Ó. Ele não está pedindo para você descobrir a capacidade térmica? Logo, quantidade de calor vai ser capacidade térmica vezes a temperatura. Essa é a forma. Vou colocar a observação bem aqui no cantinho, gente. Uma obs. Tudo bem? Tudo bem, bem? Até aqui, alguma dúvida? Ai, ficou pequeno. Gente, vou continuar aqui deixando embaixo. uma fotinha aí, uma fotinha massa. Não, aqui tá faltando. Peraí, vou continuar Então, aqui embaixo. Ó. Mais, tá? Vou continuar. Tudo isso igual a 0. Pronto. Mas vou terminar ainda, gente. Peraí, vou colocar tudo, Gonzaga, ó. Tudo. Já foi. Tá. O que a Sônia vai fazer? Vou fazer a chamada, senão eu vou esquecer, gente. Tem algumas pessoas que eu tô vendo aqui, igual a Abdala, ele estava na primeira aula, não está agora. Ele falou que estava com problema na internet dele. Então, eu vou entrar lá, senão eu vou acabar esquecendo essa chamada. Vocês, eu não fiz a chamada. Deixa eu trocar aqui. Vocês estão vendo que são exercícios difíceis? As fórmulas são muito fáceis, mas você tem que pensar. Tem que pensar em todos os detalhes. Né, pisadinha? A pisadinha. Ah, é o Tchan agora, professora. É? Cheio de playlist agora. Ó, Alessandro. Vinícius, ajuda eu aí, se ele tá... Vinícius também tá cantando. Alessandro não tá não, professora. Não Obrigada. tá. Ana Júlia. Também não. Beatriz. Também não. Cauê tá. Professora, a Bia mandou avisar que ela não tá nas aulas porque ela tá em viagem. Mas eu tenho que mandar para Carla. Eu vou avisar ela que ela tem que mandar pra Carla. Quando ela chegar e pegar sinal, eu aviso ela pra ela falar com a Carla. É falta de justificável, né, professora? Isso. Cauê tá, Daniel tá, Gabriela Santana também tá, Guilherme Gonzaga também tá, Isabela Faltou. Vitória. Isabela Isabela tá aí? Vitória faltou, professora, faltou. Mas ela... Santiago, né? Isabela Santiago faltou. A Japinha. Isabela tá aí. Eu tô aqui. Fico até o fim. Acho que eu tô aqui passando o dedo no computador, como pudesse tocar no rosto dela. Credo. Ai, Deus. Vai lá, isso é saudade, né? Ó, Ivete tá aí. João Guilherme. João Guilherme faltou. Não, tá aí. Tá. Tá aí. João Paulo. Tá aí também, professora. Tá. José não tá, nem na primeira e nem na segunda aula ele não tá. José A faltou. Júlia, sim. Leandro, sim. Lucas também tava. A Júlia acho que não tá nessa segunda aula, tá? Ah, tá. Acho que não. Não, então tá. Lucas tá aí. Lucas tava, eu lembro. Aí, Maria Fernanda, na primeira aula. Eu tô aqui, professora. Que eu lembro de você. Matheus Abdala, gente, ele faltou a segunda aula. A primeira aula ele estava. Matheus Henrique.
As duas, faltou as duas. Miguel, tá aí? Milena, Miguel tá tá aí? aí. Nicolas, Nicolas, Tô acho aqui, que professora. também tem. aí. Sérgio tá. Sérgio. E você? E eu. Obrigada, viu, Vinícius? Obrigadão. Bora lá, continuando. Tem gente que mandou alguma coisa? Já tá no horário, professor. Ah, presente. Não, é o falando que ele está presente na aula. Deixa eu trocar aqui. Ó. Bora lá pensar. Jesus toma conta. A massa desse dito cujo, a massa do alumínio, 250 gramas. Calor específico do alumínio, ele deu? Deu, 0,2. Variação de temperatura. A variação de temperatura, essa temperatura que fica junto com o nome, ela sempre será a temperatura inicial. A temperatura que ele chama de temperatura de equilíbrio é a temperatura final. Final menos inicial. Menos inicial. Então, vai ser 82 menos 40. Mais. Vou colocar assim, né, gente? Deixar esse negócio organizado. Agora, para a água. Para a água, nós temos 220 gramas de água. Parece receita, né? Vezes calor específico da água, 1, vezes a variação de... Aqui não, aqui era a chave, agora já foi. Aqui, tira esse negócio aqui, gente, ó. Que aí fica bonitinho. Vai ficar a chave, parênteses, dentro de parênteses, aí fica feio. Aqui, para a água na temperatura inicial é 90 e a temperatura final 82. Então, vai ficar 82 menos 90. Mais capacidade térmica eu não tenho, do dito cujo, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura do calorímetro? Por gentileza, alguém queira me dizer? Eu pedi para vocês substituírem. Olhem aí. Olha os dados. Ó, o alumínio... 0,2? Não, 0,2 é o calor específico do alumínio. A água, o calor específico é 1. A temperatura do alumínio saiu de 40 e foi para 82. Da água saiu de 90 e foi para 82. Porém, ele não fala nada da temperatura do calorímetro, mas eu preciso da temperatura do calorímetro para calcular a capacidade térmica. Quem é essa dita cuja? 1. E daí vem o que Sônia falou para vocês. O que eu falei para vocês? Substituir a palavra calorímetro por um recipiente. Se eu pego a água, coloco dentro de um recipiente, dentro de uma vasilha para poder ferver, concorda com a Sônia que a temperatura da água será a mesma temperatura do recipiente? Porque eles formam um único conjunto ali, um sistema. Quando você fala sistema, é o conjunto, e todo aquele conjunto tem a mesma temperatura. Ele não deu a temperatura do calorímetro. Mas o calorímetro, a Sônia falou para você lembrar, quando você escutar essa palavra calorímetro, você lembrar que é um recipiente. E se eu coloco um líquido dentro do recipiente, automaticamente o líquido e o recipiente, eles terão a mesma temperatura. Então, a variação de temperatura da água será a mesma variação de temperatura do recipiente. Não esqueçam disso, porque eles adoram fazer isso, tá? Então, bora lá. Entendido? O exercício, né? Senhor da Glória. Então, aqui eu vou escrever qual é a temperatura da água. A água é essa aqui. Então, vai ficar 82 menos 90. Tudo isso igual a 0.
Agora ficou fácil. Aqui ficou esse gramas, né? Não precisava nem colocar esse gramas, ficava mais fácil. Agora eu quero que vocês colaborem comigo, pelo amor dos meus filhinhos. Vamos fazer a conta aí junto. 250 vezes 0,2. Vai, Sônia. Deixa eu falando. 250 vezes 0,2. O dobro de 250, 500. Menos uma casa. Fale para mim. Cinquentinha. É o quê? É o quê? Cinquentinha. E agora isso aqui, quanto que dá? 42. 30. E aí? Quanto? 82. 42. 42? Não, menos 90, professor. 82 menos 90. Não, a senhora É, tava lá menos de 8. cima, não é? Lá de cima, não é? 82 menos 40. Verdade. Já tô olhando aqui. 42. 42, verdade, verdadeira. Eu tô com o dedo lá, gente. Nós tá falando, a senhora tá com fome, nós também. Vamos te ajudar. Não, com fome eu não tô, não. A senhora libera pra nós comer, a senhora É come. que esse exercício, gente, para explicar tanto detalhe, demora. Vocês estão vendo que é cheio de detalhe, eu não posso deixar de falar. Aqui, ó, 220 vezes 1, 220. É 82 menos 9. Vai dar menos? Menos 8. E aqui? C vezes menos 8. Tudo isso igual a 0. Igual a 0. Agora sim. 50 vezes 42. Gente, eu tô com sede, perdão aí. Eu bebi uma água, tá muito seca minha boca, minha garganta. 2.100. 2.100 mais aqui 212. Oxi. 220 vezes 8. Ah, é vezes, desculpa, professor. Menos 1.760. Isso. E aqui Menos 8C. Tudo isso igual a 0. Ave. Vou isolar 8C. Vou passar tudo isso aqui por outro lado. Esse aqui é positivo, fica negativo. menos 2.100 E esse que era negativo vai ficar positivo. mais... E quanto que dá esse negócio? Pera aí, professora. Menos 340. Senhor da glória. Vai lá, finalizando. Gente, aqui a gente merece aplauso com esse exercício, não merece? Fala, Vai dar Luiz. número com vírgula, professora? Vai. Eu achei 42,5. Corretíssimo. Aí vem qual unidade? Calorias por grau Celsius. Meu Deus do céu. Vocês querem tirar, quer que eu volte lá para vocês tirarem print desde o início? Metade, metade? Por favor, professor. É, porque esse aqui é Deus na causa. Ó. Segunda parte agora, professor. Ok. Vocês viram? Esse exercício cansa, com toda sinceridade, esse exercício cansa para explicar, imagine para entender, né?
Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, outro conteúdo que a gente vai explicar, e daí, ó, já façam. Eu vou pedir, por gentileza, essa tarefa online, não deixa para quando for a prova de calorimetria. Já pega esse exercício, os exercícios propostos, já resolva. Outra coisa, quem me entregar, Enem, se não me falha a memória, Enem de 2018. Enem de 2018 tem uma questão de calorimetria lá. Na realidade, todo ano tem uma questão. Olha o Enem de 2018 e olha o Enem de 2019. Identifique lá as questões de calorimetria. Quem me trouxer as questões de calorimetria resolvidas e você falar que você resolveu, mostrar, falar o que você achou, se você achou difícil, se você não achou fácil a questão, você vai ganhar ponto extra. Então, além da tarefa online, escuta, Sônia, além da tarefa online, além da prova, se você trouxer na próxima aula, tem que ser na próxima aula. Ah, você na aula. Não, próxima aula e ponto. Durante a aula. Chegou na primeira aula, professora, eu resolvi. Peguei o Enem de 2018, o Enem de 2019 e resolvi as questões de calorimetria. Vi a dificuldade, eu quero que vocês percebam como que é cobrado isso no Enem, para preparar vocês bem, tá? E daí vocês me tragam. Aí, Leandro... Resolveu uma questão de calorimetria do Enem 2018 a 2019, né, professor? Isso. Beleza, professor. Eu quero... Beleza. E aí vai ser ponto Onde que nós extra. achamos isso daí, professora? Hã? No livro mesmo? Google. No Google, tem a prova. Mas é que eu quero que vocês percebam, não olhem a resolução. Tenta resolver sem olhar a resolução. E daí vocês vão trazer essa dificuldade para... Ah, professora, eu tive muita dificuldade para poder resolver. Para vocês identificarem aonde vocês estão com deficiência na aprendizagem. Isso que é o bacana, isso que é o legal. Não é somente para ganhar pontos, gente. Eu quero que vocês sintam como que isso é cobrado. Como que é a cara do Enem. Qual que é a mudança de uma prova para outra, tá? Porque o outro conteúdo, ele é muito simples. O outro conteúdo que a gente vai trabalhar dá até vergonha de trabalhar. Sabe por quê? Porque eu estudei isso na 4ª série, gente. Ó, Leandro, gostaram? Ponto extra? Ponto extra, sim? É bom, né? Ó, mudança e diagrama de fase. Esse é o próximo conteúdo. O que a gente vai ver? Mudança e diagrama de fase. Vaporização, fusão, solidificação, condensação. Isso que eu estava falando para vocês. Eu vi condensação na 4ª série, eu lembro da experiência que eu fiz, a primeira experiência que eu fiz na minha vida. Olha a Sônia, a criatividade de Sônia. Pegou um copinho com água e colocou gelo. Só. A experiência. Por quê? Quando o vapor encosta naquela superfície mais fria, vai o quê? O que vai acontecer com o vapor? Ele vai se tornar líquido. Isso é chamado processo de condensação. Então, esse conteúdo aqui, ele é bem simples. Acho que, não sei se vai dar tempo de eu colocar o slide. Eu tenho só alguns minutinhos, só mais 3 minutinhos. Eu só queria falar para vocês. Na ebulição, quando eu coloco a água aqui em Cuiabá, uma vasilha com água aqui em Cuiabá, coloco a mesma quantidade de vasilha com água, ao mesmo tempo lá na Chapada, aonde que essa água vai ferver primeiro? Aqui, Lá em Chapada. Lá em Chapada. Por que ferve mais rapidamente na Chapada? Da altitude de Chapada? Sim, mas o que a altitude influencia? O que a altitude influencia para quando um jogador vai para a Bolívia, a bola... Pressão? Ele tem Hã? Pressão atmosférica? A pressão, Pressão. maior. A pressão aqui em Cuiabá, ela é maior do que lá na Chapada. Então, lá na Bolívia, a pressão é ainda menor. E se a pressão, o que é pressão? Pressão é uma força pela área. Então, se eu aplico uma força, aí a bola, imagine a bola. Se a força é menor sobre ela, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai rolar mais rapidamente. Então, quando eu coloco um jogador
ele vai ter problema na altitude, ele vai ter problema para poder respirar, porém essa bola ela vai girar mais rapidamente. Ai, professor, então se eu jogar bola aqui em Cuiabá, jogar bola lá na Chapada, tem diferença? Tem diferença. O que que Leandro tá rindo? Leandro não, Guilherme. É que Leandro tava assim, batendo palminha. Viu? Leandro deve estar comendo, gente. Ó, mas o que que, o que que acontece? O que que acontece se eu jogar a bola, tiver uma partida de futebol aqui em Cuiabá e uma partida de futebol lá na Chapada? Tem diferença. Porque lá a pressão atmosférica é menor. Aqui tem mais, aqui ainda mais agora, gente, tem um acúmulo de gases muito grande. O que é a pressão? Esse acúmulo de gás. Como esse acúmulo de gás ele é maior aqui em Cuiabá, vai fazer uma pressão sobre a bola e a bola vai ter o quê? Menor velocidade. E essa pressão, ela influencia no ponto de ebulição. Então, a água lá na Chapada vai ferver mais rapidamente porque tem menor pressão. Tem menos gases sobre Chapada do que aqui em Cuiabá. Então, a pressão lá é maior, a pressão lá é menor, logo, o ponto de ebulição lá vai ser menor. Por que eu estou falando? O que é ebulição? O que é ebulição? Hã? A água está fervendo? Isso, Gonzaga? E é um processo Fazer lento, ovo. é um processo... Hã? O ovo? Fazer ovo. Então, quando eu falo em ebulição, eu só falar só rapidamente isso aqui, daí eu já encerro. Quando eu falo em ebulição, essa ebulição ela não tem um valor, ela não tem uma temperatura fixa. Não tem uma temperatura, a mesma temperatura que é o ponto de ebulição aqui em Cuiabá vai ser para Chapada, ou vai ser para o Monte Everest, ou vai ser para Bolívia. Então, eu tenho pontos diferentes de ebulição por conta da variação de pressão. As pressões são diferentes. Deixa eu me despedir de vocês, porque Leandro já almoçou. A cara da pessoa feliz, da pessoa Ainda não, que já professora. Professora, eu tava aqui Fala. pensando no negócio, Leandro vai falar de ovo. É que lembrou do ovo fervendo, Eu não tava é? escrevendo aqui o negócio, era a harmonia do Claro. ovo que eu escrevi. Leandro falou, ovo, escrevi a harmonia do ovo. Você comeu ovo frito, Leandro? Eu já. Não, tô falando hoje, agora. Ah, hoje não. Você... Essa arregaça corações. O que você comeu, Leandro? Só mate a curiosidade. Deixa Tava quieto. almoçando. Não, professora. Não, você vai almoçar ainda? Uhum. Ah, então tá. Então ele tá sofrendo junto com a gente, gente. Mas é porque ele Ah. comeu bolo até. Deixa eu me despedir, ó. Beijo pra vocês. Tchau. Até a semana que vem, se Deus quiser. E não esqueça daquela atividade que é ponto extra, tá, gente? Tchau. Conta, Tchau. professora. Agora eu vou citar meu Gustavo Lima agora, pessoal. Vou citar meu Gustavo Lima agora. Ai, ai, ai. Professora. É a swingueira Hã? da Bahia. Ah, meu querido. A swingueira da Bahia agora. Pã, Aí. 2 horas. Vai. Tchau, pisadinha. Tchau, professora. Bom final de semana. Pra você também, Leandro. Bom final Faz de minhas semana. costelas.